Vamos lá, galera, vamos lá, meus queridos alunos e caros estudantes do Física 2.0. Hoje eu trago pra gente aqui alguns exercícios especiais sobre movimento uniforme, exercícios um pouquinho mais complexos do que aqueles que a gente tinha visto aí anteriormente nos primeiros vídeos. Se você caiu nesse vídeo por acaso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, que nós temos alguns vídeos mais introdutórios. Professor, eu estou procurando alguma coisa mais simples. Dá uma olhada aí nos vídeos, nos primeiros vídeos. Vou botar um card aqui, aí você clica aí em cima e vai lá para o primeiro vídeo da playlist. Lá eu começo com conceitos bem introdutórios de movimento uniforme, tá bom? Se você procura algo mais avançado, um exercício de vestibular, um exercício militar, um exercício para você que está fazendo pré-militar ou pré-vestibular, aí vem para cá, vamos começar aqui que eu tenho 3 questões hoje muito bacanas para a gente resolver. Essa primeira questão caiu no vestibular da UERJ, ela é muito legal e vamos ler ela aqui comigo, vamos lá. O esquema abaixo representa uma pista de corrida na qual os competidores 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, em determinado instante encontram-se alinhados na reta X. Então, em determinado instante eles estavam aqui nessa reta. A 100 metros da linha de chegada, Y, do início, né, do X, da reta X até a reta Y, o comprimento total da pista é de 100 metros. Perfeito? Tudo bem, Davi? Segue aí, vai lá. A partir dessa reta X, as velocidades de cada um permaneceram constantes. Opa! Isso é muito importante. As velocidades permaneceram constantes. Eles estão em movimento uniforme, né, professor? Sim, a velocidade dele, seja lá qual for, ela não muda. Nem do 1, nem do 2, nem do 3. Ela continua constante até o final. Tudo bem? Perfeito. Quando o corredor 1 cruzou em primeiro lugar a linha de chegada, os corredores 2 e 3 estavam, respectivamente, a 4 metros e a 10 metros dessa linha. Tá bom, pessoal? Então, olha para cá. Quando o corredor 1 terminou, o corredor 2 estava a uma distância de 4 metros até o final e o corredor 3 estava a uma distância de 10 metros do final. Tá bom? Beleza, Davi. Então, e agora? O que eu faço da minha vida? Calma. O que a questão quer? No instante em que o corredor 2 cruzar a linha de chegada Y, o corredor 3 estará a uma distância dessa linha em metros igual a. Então, legal. Entenderam o que a questão está pedindo? Olha para cá. Quando o corredor 2 finalizar a prova, o 1 já chegou, o 2 está a 4 metros do final e o 3 está a 10 metros do final. Quando o 2 terminar, onde é que o 3 vai estar? Vai estar a 9 metros do final, a 7, a 6. Então, na verdade, tem as opções aqui. 6, 6,25, 6,5, 6,75. Qual é a distância dele para o final? Perfeito? Como é que eu começo essa questão? Bom, eu vou precisar de espaço, tá ok? Vou precisar apagar aqui o nosso enunciado. Mas saiba do seguinte, a velocidade do 2 não muda, a velocidade do 3 não muda, porque tudo aqui está com velocidade constante, né, professor? Isso, a velocidade é constante. Tanto a velocidade do 2 como a velocidade do 3, ela é a mesma até o final, seja ela qual for, tá bom? Então vamos lá, vamos atacar a questão agora. Deixa eu apagar aqui esse lado para a gente resolver o exercício. A gente começa trabalhando com a velocidade do competidor 2. Lembra, isso aí está em movimento uniforme. Se está em movimento uniforme, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né, professor? Sim. Agora que você já está ligado nisso, né? Assistiu aí os nossos vídeos anteriores, está espertinho, né, Davi? Sim, vai acertar tudinho, né? Vai, olha para cá. Esse cara, ele tem uma velocidade 2, o competidor 2 tem uma velocidade 2. E como é que calculo isso? V2 vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Presta atenção nesse início. Eu vou considerar o seguinte, olha, ΔS vai ser a distância do ponto X aqui de onde ele partiu até o ponto onde ele está agora. Ah, tá, professor, tudo tinha 100 metros, ele está a 4 metros do final, então ele percorreu 96 metros? Sim, ele percorreu 96 metros. Em quanto tempo? Não sei. Então o ΔS dele aqui, olha, ΔS sobre ΔT. Eu estou considerando que esse ΔS é esses 96 metros que ele percorreu num primeiro intervalo de tempo ΔT.
Tá bom, professor. E que intervalo de tempo é esse? Eu não sei. É o intervalo de tempo que deixou ele a 4 metros do final. É o mesmo intervalo de tempo que fez o primeiro corredor terminar a prova. Tudo bem? Perfeito. Nesse mesmo intervalo de tempo ΔT, em que o 1 terminou e o 2 está a 4 metros do final, o 3 está a 10 metros do final. Então, o 3... Ah, Davi, já entendi. Ele percorreu 90 metros, né? Foi. O 3 percorreu 90 metros. Com que velocidade? Bom, vou fazer o mesmo esqueminha. Olha, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, só que aqui não vai ser o mesmo desse, né? É que esse ΔS aqui é para o 3, então não confunda, tá? Aqui é a velocidade 3, então o ΔS do terceiro cara aqui. Não vou botar ali ΔS 3 não, porque você já sabe o que eu estou fazendo. Olha, para o terceiro competidor, qual é o ΔS dele? 90 metros, né, Davi? Sim, então olha para cá. V3 é igual a 90, mas o ΔT é o mesmo para os dois, professor? Sim, com certeza. Olha, quando esse cara terminou, esse no mesmo intervalo de tempo, o 2 no mesmo intervalo de tempo percorreu 96 metros e o 3 no mesmo intervalo de tempo percorreu 90 metros. Não foi isso? Foi isso que aconteceu. Perfeito, Davi, entendi. A partir daqui, essa velocidade ela é o quê? Constante. Essa também ela é constante. Passou do x, ela é constante. Então, eu não sei quanto vale isso. Não sei. Eu não sei quanto é 96 por ΔT, porque eu não tenho ΔT. Eu não sei quanto é 90 dividido por ΔT, porque eu não tenho isso. Mas eu sei que essa divisão, que essa razão aqui, ela é constante. Seja lá quanto for, isso não muda. Nos próximos 4 metros, qual é a velocidade do 2? 96 sobre ΔT. Nos próximos 10 metros, qual é a velocidade do 3? 90 sobre ΔT. Professor, entendi. Velocidade constante, movimento uniforme. Então agora nós vamos atacar a questão não daqui até aqui, mas daqui para o final. Vocês estão entendendo? Vou mudar até a cor aqui do piloto. Olha, daqui para o final, quando o 2 terminar, o 2 vai fazer isso num intervalo de tempo muito menor do que levou para chegar aqui, né, Davi? Sim, que eu vou chamar de ΔT', tá bom? Quando o 2 terminar, o 3 vai estar onde? Ah, professor, vai estar numa dessas posições aqui, né? Sim, vai estar numa dessas. Então, olha para cá agora. Vamos atacar o problema, considerando agora daqui até o final. Professor, daí até o final a velocidade mudou? Não, não mudou. Então, vem para cá, olha. V2 vai ser igual à distância daqui até o final. Quando o 2 terminar, ele vai ter percorrido quantos metros? Davi, 4 metros. Bota aí o 4. Perfeito. Em quanto tempo ele vai fazer isso? Não sei. Vou chamar aqui de ΔT'. ΔT' é o tempo que ele vai levar para terminar, que vai ser muito menor do que o tempo que ele levou para chegar aqui, que é o ΔT. Ah, tá, professor, entendi, tudo bem. Então, ΔT' é o tempo para ele chegar até o final, né? Sim. E no mesmo intervalo de tempo ΔT', o 3, o competidor 3 vai ter percorrido uma distância aqui x, né? Sim, já já a gente vai para o 3. Volta aqui para o 2, a gente não acabamos ainda não. Qual é a velocidade do 2? Professor, você falou que a velocidade do 2 não muda. A velocidade do 2 é constante. E ela vale quanto? 96 sobre ΔT. Então, coloca isso aqui. Quem é o V2? V2 é 96 sobre ΔT. Bota aí. 96 sobre ΔT é igual a 4 sobre ΔT'. Ah, professor, dá para simplificar, não dá? Dá por 2, dá por 4 também. Por 4 aqui dá 1, olha. E por 4 aqui dá 24. Ah, tá, professor, entendi. Então eu achei qual é a relação entre o ΔT e o ΔT'. Isso. Esse trabalho todo foi para isso? Sim. ΔT vezes 1, ΔT. Igual 24 vezes ΔT', 24 ΔT'. Tá bom, Davi, entendi. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou atacar o problema, presta atenção. Eu vou atacar o problema olhando para o competidor 3 e vou imaginar aqui que ele vai percorrer uma distância x no mesmo intervalo de tempo que o 2 terminou. O 2 terminou no intervalo de tempo ΔT'. Legal. E nesse intervalo de tempo ΔT', o 3 terminou também? Não, ele percorreu uma distância x ali, que eu não sei qual é. Então eu vou chamar aqui esse pedacinho aqui, olha, de x, onde x é a distância que, não são os 10 metros, é a distância que o terceiro competidor percorreu para terminar no mesmo instante que o 2 terminou a prova. Tudo bem? Davi? Beleza. Então vamos lá. Vou pegar aqui, olha, vou fazer de outra cor aqui agora. Vou fazer de vermelho. Cadê vermelho? Vermelho, vem cá. Ó.
o terceiro competidor, né? Agora eu parto para o V3 aqui, olha. O V3 vai ser igual. Olha, o V3 vai ser igual à distância que ele vai percorrer no mesmo intervalo de tempo que o 2 terminou, ΔT'. Então ele vai percorrer uma distância X, que eu não sei quanto é. Não era os 10 metros, professor? Não, não é os 10. Os 10 é o que falta para ele terminar, não o que ele percorreu no intervalo de tempo que o 2 terminou. Entenderam isso? Tá bom, professor, entendi. Questão muito louca, né? Então, olha, esse cara vai percorrer uma distância X, tá? A questão em si, ela não é difícil, as contas não são difíceis. O difícil dela é o entendimento, a interpretação e saber como você vai chegar na resposta. Mas vamos lá, ele vai percorrer essa distância X em quanto tempo? No intervalo de tempo que o 2 terminou. O mesmo intervalo de tempo ΔT' de cima. Ali, eu tenho ali em cima, vou ter aqui embaixo, né, Davi? Sim, no intervalo de tempo ΔT'. Quem é o V3, Davi? O V3 eu já sei quanto vale. O V3 eu já tinha determinado, é constante, é 90 sobre ΔT. Então, no lugar do V3, eu vou botar isso. 90 sobre ΔT, tudo isso é igual a quem? X sobre ΔT'. Bota aí, X sobre ΔT'. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. No lugar desse ΔT, eu vou substituir. Ó, quanto vale o ΔT? Ó? O ΔT não vale isso? 24 ΔT'. Então, eu vou substituir isso aqui na equação de baixo. No lugar desse ΔT, eu coloco 24 ΔT'. E aí, o que acontece? Eu acabo cancelando algumas coisas. Olha, 90 sobre... Tira o ΔT daqui, dá um peteleco nele. E no lugar dele, coloca 24 ΔT'. 24 ΔT' igual a X sobre ΔT'. X sobre ΔT'. Aonde eu vou cortar ΔT' dos dois lados. Perfeito, Davi. Entendi. O que sobrou agora? X é igual... Deixa eu apagar aqui para a gente continuar a nossa questão. Vou deixar só as opções para a gente aqui. X. Então, trazendo para cá, ó. X vai ser igual a 90 sobre 24. Já o trem morreu, né? 90 sobre 24. 90 sobre 24. Aí, fazendo essa divisão, a gente encontra que x é igual a 3,75 metros. Então, esse pedacinho aqui, x, vale 3,75. Esse carinha aqui, ó, ele vale 3,75 metros. Quando o 2 terminar a prova, o terceiro percorreu 3,75 metros. Então, ele está a quantos metros do final? Que é o que a questão quer saber. Olha, ele estava a 10 metros do final e quando um terminou a prova. Quando o 2 terminou a prova, pum, 2 chegou. Ele estava a quantos metros do final? 10 menos 3,75 vai dar o quê? 6,25. 10 menos 3,75, que é a distância x que ele percorreu. Ele está a quantos metros do final? 6,25 metros do final. Gabarito, letra B de bola. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do exercício muito interessante, legal do vestibular da UERJ. Muito bacana. Tem mais 2 aí pela frente. Vou apagar rapidinho e já volto aí com mais 2 exercícios especiais pra gente fazer. Muito bem, pessoal. Voltei rapidinho, né? Questão de número 2 já está no quadro. Vamos atacar a questão de número 2. Preste atenção. É uma questão tranquila, mas ela te cobra aí alguns detalhes que, se você não está acostumado, nunca viu esse tipo de questão, você acaba se enrolando. Para quem já viu esse tipo de questão, você vê que as coisas começam a se repetir, e aí você fica craque. Quando cair, você, já vi esse tipo de questão já, é daquele jeito assim, e você faz rapidinho, numa boa. Mas vamos lá. Voltando aqui um pouco, deixa eu explicar de novo. Olha, esse é o terceiro vídeo que eu estou botando sobre o movimento uniforme. Então, se você quer alguma coisa mais simples, professor, eu caí nesse vídeo por acaso, procura alguma coisa mais introdutória sobre MU. Dá uma olhada aí no card aí que eu vou botar para o primeiro vídeo da playlist, que é alguma coisa assim bem mais simples, tá bom? Aqui já são conceitos assim mais, que não são tão introdutórios, já estou aqui em exercícios mais avançados sobre MU e estou resolvendo de uma maneira também mais não tão simples, né? Eu vou fazer algumas simplificações aqui, se você não conseguir acompanhar, pode deixar sua dúvida aí, tá bom? Mas não estou atrapalhando com um trato tão trivial nesse tipo de exercício, tá bom? Mas vamos lá, se você está procurando exatamente esse exercício aqui, você caiu no vídeo certo. Vamos lá. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil que sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. Para de ler aí. O atirador, finge que esse é o nosso atirador, pessoal, esse é o atirador, né? Esse bonequinho aqui é o nosso atirador, tá? E esse aqui é o nosso alvo, tá? Então, finge que esse é o nosso alvo, esse é o nosso atirador. O disparo sai daqui
com a velocidade que eu chamei aqui, ó, Vproj, né? Velocidade do projétil. Com a velocidade do projétil, que é 300 metros por segundo, e acerta esse alvo. Então, a velocidade de ida do projétil vale quanto? 300 metros por segundo. Tá bom, eu entendi. É óbvio que quando esse cara acertar o projétil, ele vai produzir um som e o som volta para o ouvido do nosso atirador, que ouve o som do projétil acertando o alvo. Tá bom? Volta para cá. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o disparo. Já eu falo disso. Sendo 340 metros por segundo a velocidade do som no ar, o som se propaga com que velocidade no ar? 340, professor. Segunda questão é 340. Tá bom. 340 metros por segundo. Calcule a distância do atirador ao alvo. Então eu quero saber qual é a distância do nosso atirador, o nosso bonequinho, né, até o alvo. E o que a questão disse? Que quando o projétil vai, ele tem uma velocidade de 300 metros por segundo, pou! Acertou o alvo. Isso produz um som. Esse som volta com que velocidade? 340 metros por segundo e acerta ali o ouvido, sensibiliza ali o ouvido do nosso atirador. E ele consegue ouvir isso. Bom, o que mais a questão dá de dado para a gente? Que o tempo, gente, o tempo que isso ocorre é de 3,2 segundos. Ou seja, o projétil vai e o som volta. E para isso tudo acontecer, para o projétil acertar o alvo e o som do alvo chegar no ouvido do cara, para isso acontecer leva quanto tempo? 3,2 segundos. Então presta atenção. O tempo de ida, que é o tempo ΔT do projétil, o tempo de ida, mais o tempo de volta, que é o tempo que leva para o som chegar até o ouvido dele, vale quanto, Davi? 3,2? Isso, o tempo de ida mais o tempo de volta, o tempo que levou para esse fenômeno ocorrer, o ΔT de ida mais o ΔT de volta é igual a 3,2. Ah, tá. Beleza, Davi, então resolve aí, vamos lá. Ó, o ΔT do projétil de ida eu vou precisar isolar para substituir aqui. O ΔT do som na volta eu vou precisar isolar para substituir aí e igualar tudo a 3,2. V é igual a ΔS sobre ΔT. Perfeito. Quem é V? A velocidade, ΔS é a distância e ΔT é o intervalo de tempo, né? Vamos começar pelo projétil. Qual é a velocidade do projétil? Davi, a velocidade do projétil é 300. Qual é a distância que ele percorre daqui até aqui? Não faço a menor ideia porque a questão não diz. Qual é o intervalo de tempo? É o ΔT do projétil. Perfeito. Vamos substituir aí? Velocidade do projétil, 300. É igual a ΔS sobre o ΔT do projétil. ΔT do projétil. Muito legal. E agora, o que eu faço? Bom, vou isolar, como eu falei, vou isolar esse cara aqui e vou passar o 300 para cá. Então é só trocar de lugar, né, professor? Sim, o ΔT do projétil é igual a ΔS sobre 300. Maravilha. Vou fazer a mesma coisa, vou trocar só de cor aqui, mas vou fazer a mesma coisa com o som. Velocidade do som vai ser igual ao ΔS, que é a mesma distância, só que voltando, né? Sobre o tempo, ΔT do som, intervalo de tempo que o som leva para voltar, né, Davi? Sim, ΔT do som. E aí? Bom, velocidade do som é 340, coloca aí. O ΔS eu não sei e o ΔT do som eu vou isolar, porque eu preciso isolar isso para substituir aqui em cima os dois ΔTs, né, professor? Sim. Então vem para cá. ΔT do som é igual a ΔS dividido por 340. Então agora eu vou pegar esse cara, vou substituir aqui, vou pegar esse cara aqui, vou substituir aqui e vou ver o que acontece. Vou ter que tirar ali um MMC, né? E chegar no final, que é o que eu quero encontrar, que é o ΔS. Perfeito? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Caso você queira anotar alguma coisa aí no seu caderno ou tirar um print da tela, deixa eu sair da frente para você fazer isso. Faz as suas anotações aí, tá ok? Anota suas dúvidas para depois deixar aí no comentário, perguntar, tá bom? Que eu já vou apagar isso aqui. Beleza. Apagou aí, né, professor? Sim. Olha, vamos só finalizar a questão agora. Deixa eu pegar aqui o piloto azul, ó. Vejam. Trazendo isso aqui para cá, ó. O ΔT do projétil mais o ΔT do som é igual a 3,2. Quem é o ΔT do projétil? ΔS sobre 300.
ΔS sobre 300, mais quem é o ΔT do som? ΔS sobre 340. ΔS sobre 340, igual a 3,2. Tirando o MMC entre esses dois. Vai ver? É só multiplicar, né? Sim. Você faz desse jeito aqui. Eu sempre faço MMC assim, tá bom? Ó, faz assim, ó. 300 vezes 340, multiplica esses dois e multiplica assim também. É mesmo, professor? É? Multiplica esses dois? Isso. Você multiplica esses dois e depois multiplica cruzado aqui. Vai dar certo? Vai sim. Ó, 300 vezes 340, multipliquei esses dois e agora multiplica aqui cruzado. 300 vezes 340 vezes ΔS, 340 ΔS. 300 vezes ΔS, 300 ΔS. Só isso, só. Igual a 3,2. Não inventa nada, presta atenção, soma primeiro, para depois a gente conseguir simplificar algumas coisas aqui. Com o sinal de adição não dá para simplificar nada. 340 mais 300, 640 ΔS. Sobre 300 vezes 340. Professor, dá para simplificar agora, né? Estou vendo que dá para cortar um zero de cima com um de baixo, não dá? Dá para cortar o zero, dá para fazer outras coisas também. Então presta atenção. Eu vou primeiro cortar esse zero com esse, ó. Cortei. Então ficou 64 em cima, 34 embaixo. Agora os dois são pares, não são? Dá para simplificar por 2? Com certeza dá. Por 2 aqui, olha, dá 17. E por 2 aqui, ó, dá 32. Ah, tá. Vamos continuar a nossa bagunça. Por 2 aqui, olha, dá 16. Por 2 aqui, olha, dá 150. Professor, dá para cortar por 2 de novo, não dá? Dá sim, porque 150 é par. Por 2 dá 75. E por 2 aqui, olha, dá 8. Olha que bagunça que ficou. Muito legal. Então ficou 8 ΔS em cima. 8 ΔS em cima. E embaixo? Embaixo ficou 75 vezes 17. 75 vezes 17. Tudo isso igual a 3,2. Não esquece, hein, gente? Tudo isso igual a 3,2. E agora, professor? Bom, já que a gente simplificou tudo que era possível, olha para cá que ainda tem mais uma simplificação para ajudar a gente. Tem, professor? Tem. Aqui, ó, o 8 e o 3,2. Se fosse 32, daria 4, porque 4 vezes 8 é 32. Como é 3,2, vai dar 0,4. Então, por 8 dá 1 e por 8 aqui dá 0,4. Que legal, Davi. Então, vai ficar agora só multiplicar cruzado, né? ΔS é igual a 75 vezes 0,4. Eu já vou fazer direto, tá, gente? 74 vezes 75 daria 300. Então, 0,4 vezes 75 dá 30. Legal, Davi. Agora é só fazer 30 vezes 17, acabou a questão? Sim. ΔS, 3 vezes 17 dá 51. Então, 30 vezes 17, 510 metros é a nossa resposta. Pô, Davi, questão bacana, né? O finalzinho dá um pouquinho de trabalho, a interpretação do início dá um pouquinho de trabalho, mas sempre que cair esse tipo de questão, que tem um projétil que vai atingir um alvo e o som vai voltar, é desse mesmo modelo que você faz. Então, sabendo fazer essa aqui, você mata várias outras aí que vai cair na sua prova, no seu concurso. Eu tenho certeza que você vai conseguir matar. Gostou? Tem mais uma aí pra gente. Se você estiver gostando, não deixa de dar aquele like aí, se inscreve no canal e deixa eu apagar aqui rapidinho pra gente fazer a última. Vamos lá. Beleza, galera, já coloquei aqui a nossa questão de número 3 no quadro. E eu quero que você preste muita atenção nesse tipo de exercício, porque quando ele cai, o tipo de resolução dele vai ser sempre desse jeito. Esse tipo de questão de movimento uniforme, em que você vai ter que um objeto, um corpo, passou por um ponto num determinado instante e o outro só passou 3, 2, 4, um determinado instante depois, tá ok? Aí você, nesse tipo de exercício, você vai fazer sempre desse jeito. Então presta muita atenção para você não errar mais na prova. Olha para cá. Dois automóveis A e B passam pelo mesmo ponto P de uma estrada. Suas velocidades escalares são constantes, é movimento uniforme, e valem respectivamente 15 e 20 metros por segundo. Já coloquei aqui. O automóvel B passa pelo ponto P 2 segundos após a passagem do automóvel A. Então, quando A passar pelo ponto P, nós vamos ter o seguinte: ponto P, origem da trajetória. Quando A passa pela origem, no instante T igual a 0, larguei o cronômetro, pá, liguei ele. O B só vai passar por ali 2 segundos depois do A ter passado por ali. Perfeito?
Entendi, professor. Então, se o A passou por aqui às 8 horas, esse cara só passa por aqui às 8 horas e 2 segundos? Sim. O B está 2 segundos atrás do A, atrasado em relação ao A. É por isso que aqui fica T menos 2. Presta atenção, vamos lá. O automóvel B passa pelo ponto B, 2 segundos a passagem do automóvel A por esse ponto. Determine um instante em que B alcança A, eu quero calcular o instante que B alcança o A, e o espaço dos móveis nesse instante. Então, no momento do instante, os espaços são iguais, né? Então, a gente já sabe que vai igualar essas coisas. Considere A e B como pontos materiais. Então, perfeito. Eu preciso montar a equação horária dos dois. Lembrando que, se você não viu a equação horária, se você caiu nesse vídeo por acaso, então dá uma olhada aí nos vídeos anteriores a esse, em que a gente vê conceitos mais introdutórios e eu explico isso aqui com um pouco mais, conceitos mais triviais, tá ok? Com um pouco mais de detalhes, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Esse é o A, velocidade dele 15, ponto P, origem da trajetória, no instante t igual a 0, A passou por ali. B, velocidade 20, nosso B está aqui também na origem da trajetória, que é o ponto P para os dois, e ele só passa ali 2 segundos depois do A. Importante, se o P é a origem da trajetória, as nossas equações horárias, tanto para o A como para o B, vai ter aqui como espaço inicial 0 para os dois, porque os dois partiram da nossa origem da trajetória, né, professor? Sim, a origem é 0, né? Sim. Então, S0A 0, S0B 0. Então, montando aqui a função do A. SA vai ser igual a VAT, 15T. Perfeito, molezinha, sem invenção nenhuma, né? E o B? Para o B, não. Para o B, você tem que lembrar que ele está 2 segundos atrás do A. Então, o VB é 20 e no tempo T você não vai deixar T. Você vai botar T menos 2 segundos, porque o B ele só passou por ali 2 segundos depois que o A já tinha passado pelo mesmo ponto P. Ele está 2 segundos defasado em relação ao A. Tudo bem? Bom, no momento do encontro, os espaços são iguais. Professor, esse tipo de exercício eu vou fazer sempre desse jeito? Sempre. Sempre que a questão te falar é um movimento uniforme, você identificou que é um movimento uniforme, como é que identifico isso, professor? Velocidade constante, né? Sim, a gente já viu isso. Então, você identificou, movimento é uniforme, a questão está me falando que um determinado móvel passou por um ponto e o outro só passou por ali. Um T menos tantos segundos depois, o outro passou por ali após tantos segundos, o outro passou por 5, 10, 15 segundos depois, um delta T segundos depois, aí você já fica esperto. Opa, essa questão aí é uma questão que eu vou ter que fazer desse jeito aqui, tá ok? Eu tô pensando até em botar mais uma questão no final aqui, uma questão desafio. Eu ia gravar só 3, mas agora eu me inspirei, tô pensando em colocar uma 4ª questão, uma questão desafio, que eu lembro que caiu na prova da AFA uma vez, e que cobrava esse tipo de conceito aqui, vai ser uma boa botar. Vou botar lá no quadro uma 4ª questão aqui, uma questão desafio da AFA, muito boa que já caiu, mas vamos lá, vamos terminar essa aqui primeiro. Olha, SA é igual a SB, perfeito. E quem é o SA? 15T, professor, 15T. E quem é o SB? 20 que multiplica T menos 2. Perfeito. Olha, eu vou simplificar logo. Cara, tá multiplicando dos dois lados, professor? Tá sim. Eu posso fazer a distributiva aqui, 20T menos 40? Pode. Também você pode simplificar? Pode. Eu sempre gosto de simplificar. Professor, eu odeio simplificar. Para de bobeira. Quanto antes você começar a simplificar, melhor vai ficar, mais fácil vai ficar de você resolver os seus cálculos em física. Perde o medo. Começa a simplificar. Você vai ver que no início é um pouquinho difícil, mas depois vai ficando fácil. Daqui a pouco você começa a gostar. Daqui a pouco você está cortando tudo. Você está simplificando tudo. Está fazendo menos conta. Está ganhando mais tempo. Está facilitando a sua vida. Por 3, aqui ó, por 5 aqui, olha, dá 3. Por 5 aqui dá 4. Olha só que legal, olha. 3T é igual a 4T, já faz a distributiva aqui, ó, chuveirinho para todo mundo. Menos 2 vezes 4, 8. Agora é só trocar de lugar, letra para um lado, número para o outro. Eu vou trazer um número para cá, porque ele é negativo, e aí ele fica positivo, e eu não preciso multiplicar por menos 1. Então fica assim, olha, 8 é igual, menos 8 vem para cá, mais 8, é igual a 4T, e esse mais 3 vai para lá, menos 3, menos 3T. Legal, 3T, Davi, perfeito. Bom, isso aqui, 4T menos T, dá 1T, T mesmo, né? Então, T é igual a 8 segundos, ou 8 é igual a T, tanto faz, tá aí o nosso tempo. Ou seja, o B, ele alcança o A 8 segundos após o A ter passado pelo ponto P. Deixa eu mudar a cor do piloto
para a gente terminar a questão, olha, eu posso escolher qualquer uma, né? Os dois são iguais, então eu vou escolher o A. Vou fazer aqui, olha, de roxo, SA igual a 15T. Então, SA vai ser igual a 15 vezes 8, que o T não é 8? É, professor. Então, SA vai ser igual a 120 metros. Perfeito, tá aí a resposta da nossa questão. Perfeito, pessoal. Olha, espero ter ajudado vocês com esses 3 tipos de exercício que vira e mexe está caindo num determinado alguns tipos de concurso, às vezes aparece esse tipo de questão. Em provas de colégio, às vezes aparece também, e aí é bom você matar ela. Espero ter ajudado vocês, agora é com vocês, ir além, buscar um pouco mais no seu cursinho, na sua escola, no seu livro. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Eu vou só apagar aqui rapidinho que eu me inspirei e vou fazer uma questão, um desafio aqui, questão de número 4 aqui. Fica à vontade para assistir ou não. Espero que se eu te ajudei até agora, só não deixa de dar aquele like para mim, se inscrever no canal, fazer aquele boca a boca para ajudar o professor aqui a crescer, continuar ajudando vocês, gravando vídeos de qualidade para vocês, tá bom? Vou apagar rapidinho, fazer uma questão de desafio para a gente aqui, questão da AFA, muito interessante, nesse estilo aqui, a resolução dela. Vamos lá. Tá bom, galera, já apaguei aqui, dá uma lida aí comigo, vou botar na tela a questão do desafio que eu preparei pra gente, questão da AFA na tela aí para vocês. 2 automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Então, eles estão ali na origem dos espaços, marco zero da nossa trajetória, tá, gente? Em um determinado instante, o automóvel A parte movimentando-se com velocidade escalar constante VA igual a 80 km por hora. Depois de certo intervalo de tempo, ΔT, o automóvel B parte no encalço de A com velocidade escalar constante 100 km por hora. Após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B se encontra 10 km atrás e conclui que o intervalo de tempo ΔT em que o motorista B ainda permaneceu estacionado em hora é igual a... Beleza, galera, essa é a nossa questão desafio. E aí, essa questão é muito interessante, por quê? Porque você precisa perceber o que está acontecendo durante a trajetória, vim trabalhando isso aqui para você montar a equação horária e não só montar a equação horária de maneira correta, mas prestar atenção em que entre esses 2 pontos existe uma distância de 10 km. Eles não estão no mesmo ponto na trajetória. Esses 2 pontos não são iguais. O SA não vai ser igual ao SB. Não, professor? Não. O SA está aqui e o SB está aqui. Então eu vou dar uma dica para você começar o seu exercício, mas é algo que você faça sozinho. Então vem aqui, olha. A primeira dica é essa, para você começar o exercício, para você conseguir caminhar sozinho. Olha só, a posição do A é essa, SA, né, Davi? Sim. E a posição do B vai ser aqui o SB. E nesse instante, a posição do A menos a posição do B, ou seja, o A está a 10 km à frente do B. Então, eu posso escrever que a posição do A menos a posição do B é igual a 10. Vocês entenderam essa parte? Entendi, professor. Olha só, presta atenção. SA, que é a posição do A, menos a posição do B, tem que dar 10 km. Eu não sei onde o A está, eu não sei onde o B está, mas um menos o outro tem que dar 10 km, porque a distância entre eles é de 10 km. O ΔS aqui entre eles é de 10 km. Então, SA menos SB igual a 10. Aí agora, você trabalha como? Montando as equações horárias, tanto do A como do B. Esse é o momento para você pausar o vídeo e tentar chegar no final sozinho. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, pausa o vídeo agora e tenta chegar no final sozinho. Depois você compara se chegou. Eu vou fazendo aqui. Depois você dá o play aí e compara se chegou no mesmo resultado que eu. Tá bom? Beleza. Então eu vou montar aqui a equação horária do A. A velocidade do A é de 80 km por hora. A questão falou pra gente que é 80 km por hora. E a do B é de 100 km por hora. E aí, montando a equação do A, os dois partem do marco zero, lá no início do marco zero da trajetória, então o S0 do A é zero, né, Davi? Sim. E a velocidade 80, 80t. Legal. E do B também, partiu lá do marco zero, então aqui o S0 do B é zero, e a velocidade 100, 100, que multiplica, aí agora vai ser t menos ΔT, onde esse ΔT é o tempo, o intervalo de tempo que o B ficou parado na questão. E por isso ainda não alcançou o A, tudo bem? É o tempo que o B está atrás do A. Ficou parado, é a nossa resposta, é o que a questão está pedindo para você.
E aí, o que eu faço agora? Bom, agora eu pego esse cara aqui e encaixo aqui. E como é que fica isso, professor? Fica assim, olha. SA menos SB igual a 10. SA, 80T. Menos SB, 100 que multiplica T menos ΔT. 100 que multiplica T menos ΔT. Tudo isso igual a 10, né, professor? Sim, tudo isso igual a 10. Lembra, a questão diz que nesse instante que isso está acontecendo, em que esse evento está acontecendo, em que o A está 10 km à frente do B, o tempo T em que isso ocorre foi 2 horas após o início que eles saíram da origem. Então, esse tempo T aqui e esse vale quanto, professor? Vale 2 horas? Isso mesmo, é isso que eu estou falando para vocês. Então, 80 vezes 2 menos 100 que multiplica 2 menos ΔT é igual a 10. Ah, Davi, entendi. Então, o tempo T aqui, eu não preciso achar no final, não. A questão já me deu, né? Já 2 horas depois, esse cara está aqui, 10 km à frente desse tempo T é 2 horas. E o ΔT é o tempo que esse cara ficou parado. E é isso que eu vou determinar agora. 160 menos 100 vezes... Chuveirinho aqui, né? Distributivo. Menos 100 vezes 2, 200. Aí aqui vai ficar menos com menos, ó. Mais 100 ΔT igual a 10. Beleza, isso aqui dá menos 40, que vai para lá mais 40, né, professor? Sim, já. Menos 40 mais 100 ΔT igual a 10. 100 ΔT é igual a 10 mais 40. Já passei para lá positivo, ó. Então, 100 ΔT vai dar 50. 100 ΔT igual a 50. ΔT igual a 50 por 100, ou seja, cortei, 1/2, né? 0,5 hora. Ou seja, em meia hora, essa é a nossa resposta da questão. ΔT igual a meia hora. Em meia hora, esse cara ficou... Ou seja, meia hora foi o tempo que esse cara ficou parado. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e tenham chegado no mesmo resultado que eu. Mas não acabou não. Fica aí, olha só. Tem outro jeito de você pensar no resultado para essa questão. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Só para não ficar muito longo o vídeo, que o vídeo já está extenso, sabe essa, né, professor? Sim. É assim, gente, olha só. Isso é um movimento uniforme, a velocidade é constante, né, professor? Sim, então a velocidade é constante. Pensa comigo. O B, esse aqui é a trajetória, esse aqui é o marco zero. O B tem que velocidade? 100 km por hora. Daqui a 2 horas, ele teria que estar aonde? Se ele não tivesse parado. Ah, professor, se a velocidade dele é 100 km por hora, significa que em 1 hora ele percorre 100 km. Em 2 horas ele teria percorrido quantos quilômetros? 200, professor, com certeza. Ele teria que estar aqui, ó, na posição 200 km. O A não parou. 80 km por hora significa que em 1 hora ele percorre 80 km. Em 2 horas, bom, 2 horas ele percorre 160, né, professor? Com certeza, 160 km. O professor está indo muito rápido, vai mais devagar. Tá bom, eu vou. Então, ó, se a velocidade é 100 km por hora, porque em 1 hora esse cara percorre 100 km. Em 2 horas, 200. Se a velocidade é 80 km por hora, em 1 hora ele percorre 80 km. Em 2 horas, 160. Tudo bem, professor? Entendi essa parte. Então, o A teria que estar na posição, em relação ao marco zero, teria que estar na posição 160. E o B na posição 200. Até aí tudo bem. Se o B não tivesse parado, tudo bem? Mas ele parou, por isso que ele não está lá. Por isso que ele está 10 km atrás do A. Então, o B não está aqui, porque ele parou em algum momento, por algum intervalo de tempo. O B não está na posição 200, aonde ele teria que estar se não tivesse parado. Ele está em que posição? 10 km atrás do A. Ele está na posição 150. Caraca, Davi, que louco, né? É, porque ele parou. Entendi. Então, o A daqui a 2 horas está na posição 160 e o B daqui a 2 horas está na posição 150. 10 km antes do A. Perfeito. Então, o B, ele tem que velocidade? A velocidade dele é 100 km por hora, constante. E ele percorreu quantos quilômetros, professor? 150. Qual o intervalo de tempo que ele fez isso? Bom, ele fez isso, gente, olha para cá, presta muita atenção agora. Se ele não tivesse parado, em 2 horas ele teria que estar aqui. Mas ele está 50 km atrás e a velocidade dele é 100 km por hora. Isso significa que em 1 hora ele percorre 100 km, em meia hora 50 km. Como ele está 50 km atrás da onde deveria estar, significa que ele perdeu meia hora nisso. Ele ficou meia hora parado. Caraca, professor,
surtei agora nesse final. Pois é, eu sei, mas espero que você tenha entendido. Essa é só uma outra maneira de pensar, muito mais rápida. Eu tenho certeza que fazendo desse jeito aqui, você vai chegar no resultado e não vai errar. Aqui é só um outro jeito mais rápido de pensar na solução, porque quando o movimento é uniforme, você pode utilizar a velocidade constante, você pode utilizar esses conceitos, né? E física não é só conta, né? É conceito também. E se você sabe bem o conceito, você consegue trabalhar isso melhor, e aí você consegue utilizar esses conceitos para chegar na mesma resposta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa de se inscrever não. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.